Fala, rapaziada. Boa noite a todos. Boa noite, meu companheiro Rafa de programa. Mais um episódio aí para a gente falar sobre os confrontos da Copa do Brasil e também sobre a disputa aí pelo título do Brasileirão, né? Começar, Rafa, pelo Brasileirão, deixar também dar seu recado aí pro pessoal. Boa noite a todos aí. Infelizmente eu não tenho muito como falar sobre brasileiro, né? Tive umas correrias para fazer pessoais aí no fim de semana, mas consegui acompanhar a Copa do Brasil pelo menos. Vou entrar então no Campeonato Brasileiro, uma vez que eu fui o único que consegui ver na totalidade dos jogos. Falar aí sobre, rapidamente, dar uma pincelada no Botafogo Criciúma, que particularmente foi um jogo extremamente frustrante. O Botafogo martelou bastante, basicamente um time só jogou. O Criciúma foi para o Maracanã para poder ganhar um ponto, conseguiu êxito na sua proposta, mas praticou o antijogo por diversas vezes, não quis jogar futebol, o goleiro fez uma cera excessiva. O Botafogo ali no primeiro tempo não conseguiu produzir praticamente nada, pouco ofereceu de perigo para o Criciúma. Segundo tempo, com a modificação de postura do time, né, como um todo, somado ali às alterações do Arthur Jorge, o time foi melhorando, foi imprimindo um ritmo maior, conseguiu chegar ao gol ali no final da partida, aos 46 do segundo tempo, mas inacreditavelmente, como o Botafogo gosta de fazer, conseguiu levar um gol 1 minuto depois, inclusive de um ex-jogador do Flamengo, para ficar ainda pior, de lá o Chororô. Enfim, o Botafogo conseguiu ali no último lance da partida fazer um gol ali com o Barbosa, um gol muito bem anulado, inclusive. Eu até estava com a minha esposa nesse jogo. Enfim, o Maracanã veio abaixo, né, com gol. E para quem tem o hábito de frequentar o estádio, sempre olha para o Bandeira, né, à medida que sai o gol, porque o Bandeira meio que valida ali, pelo menos momentaneamente, o gol. E aí o Bandeira muito rapidamente levantou a bandeira, ele entrou em campo praticamente para levantar a bandeira. E aí eu catuquei, sinalizei a Letícia ali. E assim, o Bandeira ele marcou com tanta convicção, com tanta velocidade, tanta rapidez, que ele me convenceu de que o gol tinha sido bem anulado. Então, assim, num momento nenhum eu fiquei esperançoso, pelo contrário, estava extremamente frustrado com mais um resultado ruim no final de campeonato, que pode acabar fazendo a diferença lá no final do campeonato. Então, a diferença que era de 3 pontos, né, acabou caindo para 1, e pelo panorama aí da próxima rodada, acredito até que o Palmeiras ultrapasse o Botafogo na próxima rodada. Então, assim, Botafogo falando pelo poupou, não? Botafogo, bem frustrante. Botafogo poupou, não? Não, mas provavelmente na próxima partida poupará. Dependendo do resultado contra o Peñarol agora na quarta, vai jogar contra o Bragantino em Bragança. Então, bem provável que o Arthur Jorge poupe, ou, enfim, o time na totalidade, ou mexe bastante o time e deixa o time bem enfraquecido. O Palmeiras vai jogar em casa, tem um jogo difícil contra o Fortaleza, mas o natural ali é que o Palmeiras passe, pelo menos na minha opinião. O Palmeiras tem a vantagem, né, de só ter o brasileiro. Exato, exato. O time está imprimindo um ritmo muito forte. Assim, quando chegou a dar uma olhada nos lances do jogo do Botafogo, não Não, teve essa não, oportunidade. ainda não. Então, não teve. O Criciúma não. Como é que eu posso dizer? Não Mas tá ofereceu contra a risco nenhum para o defesa, né? Botafogo. Em momento nenhum. Em momento nenhum. Eu acho que esse tipo de cena, inclusive, precisa ser coibida numa situação. O juiz deu até um acréscimo razoável ali de 10 minutos. Mas eu acho que isso precisa ser corrigido de uma outra forma, dando cartões amarelos, fazendo o jogador pensar 2 vezes antes de fazer a cera. A cera, de certa forma, no Brasil, ela compensa. Compensa Porque, muito. ainda que o jogador, por exemplo, teve um lance muito, assim, muito simbólico, né? O Luiz Henrique chutou uma bola, o goleiro fez uma excelente defesa, talvez a defesa do campeonato, se não for, está entre as 5, fatalmente. E ele ficou caído, logicamente, todo mundo já sabe que o goleiro, se fizer uma defesa difícil, vai ficar caído. Ele ficou ali uns 2 minutos caído, com o juiz conversando com ele, provavelmente dizendo, levanta, senão eu vou dar acréscimo, levanta, senão eu vou tirar cartão. Isso demorou cerca de 2 minutos. Passados esses 2 minutos, o juiz não conseguiu convencer o jogador do Criciúma que a cera não iria compensar. Ele chamou a equipe médica, que ficou ali mais 2 minutos. O goleiro nesse lance aí deve ter ganho uns 4. E aí, no final das contas, ele dá 10. Para quem não está vendo o jogo, vê só o acréscimo e fala, caramba, 10 minutos? Mas, enfim, acabou sendo até pouco para o tamanho da cera que o Criciúma fez. É bom até que o Botafogo fique esperto, porque quarta-feira, agora, o Peñarol tende a fazer mais cera ainda do que o Criciúma fez. É bem provável mesmo, né? O time uruguaio tem essa. O time sul-americano, na verdade, tem essa Uma característica, né, de, característica. de segurar muito o jogo, né? Então tem que aprender a jogar esse tipo de jogo. E aí, você aí de São Paulo, ficou surpreendido com essa? Aqui no Rio, a gente tem um verbo que a gente utiliza que é o botafoguear.
Eu não sei se esse verbo já chegou aí em São Paulo. Já, né? Já. Então, pois é, toda vez que o time entrega, a gente usa o verbo de botafoguear e o Botafogo conseguiu mais uma vez fazer isso com o torcedor. Muita crueldade. Podia ter... Até falei no vídeo que eu fiz pro meu Instagram pessoal, né, de que foi muito cruel a forma como se deu esse empate. Se fosse 0-0, seria frustrante apenas. 1-1, da forma que foi, traumático mais uma vez para nossa imensa coleção aí de fracassos. Baita gosto de derrota, por sinal. Exatamente, né? Exatamente. Maracanã é lindo, cara, lindo, lindo. Eu estava até conversando com meu primo, tá aqui no quarto. Enfim, extremamente frustrante, porque o Maracanã ele tem uma energia diferente, tu se sente... Pô, é indescritível, cara. O Maracanã é indescritível. Infelizmente, o Botafogo não conseguiu corresponder à festa bonita que a torcida fez. Tomara que eu responda na quarta, né? Quarta é no Maraca de novo? Não, no Newton Santos dessa vez. O Arthur Jorge, inclusive, foi muito infeliz na entrevista, foi falar do campo. Que se eu pudesse escolher, eu jogava no Newton Santos. Meu amigo, antes de tu chegar aqui, o Maracanã já é a nossa casa. Então, assim, a gente se sente mais à vontade até enquanto torcida no Maracanã do que no Newton Santos. O Newton Santos começou a ser a casa do Botafogo anteontem. Então, não tem isso, desculpa, diferença de gramado, tem que superar tudo isso. Tá com 65 mil pessoas ali a teu favor. Não tem desculpa. Tinha que ter ganho o jogo, acabou não ganhando. Para um time que está aspirando esse título, são 2 pontos aí que certamente vai fazer falta. Com certeza fará. E teve Palmeiras, né? A loucura lá. Teve Palmeiras. E aí eu vou começar o jogo, começar a análise, né, por um fator que eu acho que é importante a gente falar sobre isso para desmistificar, inclusive, a galera botafoguense que vai muito na onda do texto de fulano de tal é prejudicado, o outro é favorecido. A arbitragem é horrível. Ela vai errar a seu favor e contra você. A diferença é que a gente costuma dar mais ênfase quando ela erra a nosso favor. Não, pelo contrário. Pelo contrário. A ênfase está quando erra contra. Quando você é prejudicado, você dá mais ênfase. Sim, quando erra contra. Eu falei errado? Falou a favor. Você falou a favor. Então, desculpa. A gente costuma dar mais ênfase quando nós somos prejudicados. E quando o adversário, nesse caso, é favorecido, né? E, por exemplo, o Abel, ele ganhou o jogo. Ele não reclamou tanto da arbitragem. Mas essa arbitragem, eu acho que foi uma das piores que eu vi no sentido de prejudicar um único time. O Palmeiras, para mim, ele foi prejudicado em 4 ou 5 lances de forma clara. Teve um pênalti no Estevão. Para mim, um pênalti claríssimo. Claríssimo para mim. Eu sei que... não foi marcado. Para algumas pessoas ficou dividido ali. Mas eu achei um pênalti claríssimo. Um carrinho no meio das pernas do Estevão. Ele, de fato, tocou a bola no final das contas, né? Mas, assim, não é porque você toca na bola que não é falta. Você não pode simplesmente atropelar teu adversário, tocar na bola e falar a bola ali. A forma como você toca na bola é o que faz ser falta ou não. Então, assim, um pênalti não marcado, uma expulsão do jogador do Juventude claríssima. O jogador do Juventude poderia ter sido expulso por diversos motivos. Ele matou um contra-ataque do Palmeiras sendo o último homem, então tem o Dogson ali, né? Ele já poderia ter sido expulso, não foi. Não satisfeito, o Estevão levantou, tentou fazer o gol e ele de novo fez a falta, sendo de novo o último homem. O juiz deu um cartão amarelo só. Então, assim, para mim já deveria ter sido expulso na primeira jogada, não foi. Na segunda jogada, também aplicaria-se o Dogson, ele também não foi expulso. E ele também poderia ter sido expulso com 2 amarelos. O PC, inclusive, na transmissão, né, falou que ele deveria ter sido expulso por 2 amarelos. Pela falta no primeiro lance e pela falta no segundo. Porque ele se deu bem. Ele fez 2 faltas de cartão vermelho e só ganhou um cartão amarelo ainda. E ainda teve um recuo para o goleiro do Juventude. Claramente recuou a bola para o goleiro e o árbitro não deu. Seria uma falta ali perigosíssima dentro da área, um recuo, e o juiz não deu. Então, assim, o Palmeiras não foi muito. Foi muito, mas muito prejudicado. E mesmo assim, essa é a diferença do Palmeiras. O Palmeiras, quando é beneficiado, ele ganha. Quando ele é desfavorecido, né, prejudicado, ele ganha também. Então ele vai superando as adversidades. Ainda que o Abel chore pra caramba também, reclame pra cacete, o Palmeiras consegue ter essa superação que outros times não têm. O Botafogo, por exemplo, é um deles que tem essa dificuldade de superar esse tipo de adversidade. Então, ontem o Palmeiras venceu o Juventude, venceu a arbitragem, venceu as suas próprias adversidades e, enfim, meteu 5-3 no Juventude ali. Inclusive, o Juventude fez um excelente jogo. O Juventude dá muito trabalho quando joga em casa. Um outro fator também, eu estou falando demais, né? Mas, enfim, como tu não viu o jogo, estou tentando fazer essa compensação, né?
do lado do Juventude, a gente tem um rótulo muito grande em cima do Jair Ventura, que é o rótulo de que, inclusive, você citou, né, no outro programa, rótulo de técnico defensivo. Sim. Técnico joga muito para marcar, e o Retranqueiro. Juventude foi para cima. O Juventude tentou agredir o Palmeiras, em determinado momento do jogo estava até melhor do que o Palmeiras, então, assim, mesmo quando o Palmeiras abriu 3-1, ali no grupo da torcida, falando, pessoal, o jogo não está ganho, o Juventude está em cima, o jogo está lá e cá. O Palmeiras tem sua individualidade, decide na individualidade. Então, o Juventude fez o que deu ali, fez uma excelente partida, e eu estava até colocando o Juventude ali como um possível rebaixado, mas eu acho que se o Juventude conseguir manter ali a postura que teve ontem, enfim, conseguir imprimir o ritmo que impôs ontem, sobretudo dentro de casa, dificilmente o Juventude cai. Tem que imprimir o ritmo e transformar esse ritmo em vitória, né? Não adianta jogar como nunca e perder como sempre também. Exatamente, exatamente. E o Palmeiras é foda, é um time muito cascudo, né? Acostumado com esse tipo de situação. Ajuda o fato de estar só com o brasileiro, né, para disputar, mas mesmo se não tivesse, é um time muito habituado, né, à disputa, à decisão. Então é difícil ganhar deles, né? Jogar contra o Palmeiras em qualquer circunstância é difícil, né? Sempre será, não tem jeito. Rafa, a tua voz está um pouquinho longe. Não sei se Agora para a melhorou. galera. Melhorou consideravelmente. Não sei se para a galera também está a mesma coisa, mas para mim aqui estava um pouquinho longe. E em relação ao Palmeiras, para a gente finalizar, é isso. Assim, Palmeiras, ao meu ver, inclusive, o pessoal está até reclamando, né? Que divulgaram uma pesquisa aí de chances de título, né? E colocaram o Palmeiras com mais chances do que o Botafogo. Aí o pessoal, como é que o Palmeiras tem mais chances que o Botafogo se o Botafogo está um ponto na frente do Palmeiras? Aí leva-se em consideração o fato do Palmeiras ter um confronto direto com o Botafogo dentro de casa, o aproveitamento, né, do Palmeiras como mandante versus, né, o aproveitamento do Botafogo como visitante. Então, tem toda uma matemática que eu nem levo em consideração, tá? Eu não sou um cara que gosta muito de números. A gente tem um tricolor aqui no 4, em 2009 o Fluminense tinha 99% de cair, não caiu. O jogo é jogado, é cada rodada. A gente faz, às vezes, simulações, né, prognósticos que não se confirmam. Todo mundo colocou o Botafogo ganhando aí do Criciúma. E aí? Já empatou, então já muda tudo. Então o futebol é muito dinâmico, né? Não dá para tu se agarrar muito aos números. O fato é que o Botafogo Não tem é um uma ponto. ciência exata, né? Exatamente. O futebol não é a ciência exata. E essa é a graça do esporte. Correto, exato. Bom, brasileiro não tem muito mais o que falar. Minha expectativa é justamente essa, que o Palmeiras passe o Botafogo na próxima rodada. E aí, na minha perspectiva, eu acho que o Botafogo retoma essa liderança numa outra rodada, que seria na rodada seguinte. O Botafogo vai enfrentar o Vasco no Newton Santos e o Palmeiras vai jogar o derby em Itaquera, né? Na Arena Corinthians. Então, assim, pelo fato do Botafogo jogar em casa contra o Vasco e o Palmeiras jogar fora contra o Corinthians, numa situação extremamente desconfortável, né? Para o Corinthians, acredito que o Palmeiras tem uma vida mais difícil ali, então o Palmeiras tende a perder pontos e o Botafogo, acredito eu, que não. Então, acho que o Botafogo retomaria ali, mas enfim, vai ser ponto a ponto. Daí, inclusive, a importância do Botafogo não ter perdido esses 2 pontos para o Criciúma. Clássico é clássico, né? Normalmente o improvável acontece. Espero que não. Espero que assim, eu acho que o Botafogo vai ganhar e o Palmeiras vai empatar. Então, isso, ao meu ver, já seria o suficiente para o Botafogo retomar. Mas clássico é difícil, né? Você pega dois times que estão em lugares, assim, patamares diferentes de competição, mas no duro ali se equiparam. Aqui em São Paulo a gente já viu o Palmeiras lá naqueles anos de rebaixamento, rivalizar com o Corinthians, que tava brigando para ganhar título mundial, Diaba 4. O contrário já aconteceu também, então acredito que aí também tenha muito disso, né? O Botafogo mal já ganhou de time muito bem, e vice-versa. Então, clássico é muito difícil de você fazer um prognóstico. Você tá mutado. O Botafogo aqui nos clássicos ele tem até um aproveitamento bom, principalmente contra o Fluminense. Então, assim, ultimamente o Botafogo melhorou bastante o índice, né, de resultados positivos em clássico. Essa questão aqui no Rio de Janeiro, antigamente era tudo no Maracanã, né? Eu até preferia, eu achava bem melhor. Mas hoje em dia cada um tem o seu mando ali, digamos assim, né? Então, por exemplo, Botafogo contra o Vasco joga São Januário, depois no Newton Santos. Né? Antes era tudo no Maracanã. E por questão do campo ser sintético, acho que isso também deu uma favorecida ao Botafogo. Então, acho que, enfim, em termos de classe, o Botafogo vai ter uma vantagem
em cima do Vasco aí, que eu acho que o Palmeiras não terá contra o Corinthians, porque, de fato, o Corinthians joga não só para não deixar o Palmeiras ser campeão, o que Para por não si cair só também. já é ótimo, mas para não cair, sobretudo. Falar um pouquinho do Galo Vingador aí. Vamos, falando sobre... Quer aproveitar o gancho do Coringão para falar sobre o jogo? Sobre o jogo do Corinthians? Isso. Não, começa pelo Galo aí, foi o primeiro. Tá, então vamos lá. Esperava muito mais, tá? O jogo foi muito abaixo daquilo que a gente esperava. Se não pela qualidade do futebol que os dois times têm apresentado, pela importância do jogo. O Vasco foi superior ao Atlético, ao meu ver, merecia ter ganho, não conseguiu. Principalmente no primeiro tempo, o Vasco foi bem superior ao Atlético. Teve chance, inclusive, de ir para o intervalo ali com 2 gols. Além do pênalti, né? Um pênalti extremamente bobo do Otávio do Atlético. Enfim, o cara cruzou, ele estava bem longe, dava para ele ter tirado a mão, não sei o que ele pensou ali no reflexo, ele acabou botando a mão. E aí o Vasco fez um gol, poderia ter feito mais, dava para ter saído aí pelo menos com os 2-0, e aí ficaria bem difícil para o Atlético. Porque o Atlético não jogou no primeiro tempo, teve um bom lance ali com chute, eu não lembro quem chutou, mas o Léo Jardim fez uma excelente defesa no canto direito dele, embaixo, a bola bateu na trave e saiu, mas foi só. O Atlético não conseguiu jogar no primeiro tempo, o Vasco foi bem superior, teve o gol, teve o lance do pênalti, teve o gol, teve um lance com o Léo Pelé também, que ele não conseguiu finalizar com a força devida, né, para poder ampliar. Em seguida, teve um chute do Puma cruzado, campo chovendo, bola extremamente difícil pro goleiro do Atlético, pro Everson defender, ele conseguiu botar para escanteio. Então o Vasco perdeu a chance ali de sair com 2-0. O segundo tempo começou mais amarrado. O Vasco não estava conseguindo criar tantas chances, o Atlético também não, o jogo estava bem truncado, bem preso. Aquele tipo de jogo que ninguém quer se expor muito e tomar um gol, porque o gol fatalmente te elimina, né? Que foi o que aconteceu. E aí, enfim, o Atlético ganhou basicamente na genialidade do Hulk ali. O Scarpa fez a jogada ali na direita, ele tocou pro Hulk, ele fez aquele domínio orientado, né? Que a gente chama que é aquele domínio já para poder finalizar. Então, achou um gol ali pro Atlético e decidiu o jogo, porque o Vasco já estava cansado na partida, não estava conseguindo nem mais jogar bola na área. O Vasco realmente cansou bastante e não teve forças para poder reagir e tentar ali um gol para poder levar o jogo para os pênaltis. Pelo lado do Vasco, eu acho que o torcedor não sai feliz, logicamente, né? Ninguém sai feliz com uma eliminação, mas eu acho que o torcedor sai satisfeito com a competitividade que o Vasco mostrou ali, sendo um time inferior nesse momento ao Atlético. O Atlético é um time bem superior ao Vasco, então o natural é que o Atlético passe, mas o Vasco ali, em termos de papel, né, fez o que deu para fazer, competiu, quase passou, não passou ali por um detalhe, uma individualidade do Hulk ali que não tem como prever, não tem como você também Baita felicidade no chute. Exatamente. Também. Um belo gol, inclusive. Eu tenho minhas críticas, da minha opinião, né? O pessoal brinca que eu sou preparador de goleiro aqui, porque eu sempre acho que em determinados lances dá para o goleiro defender. Eu acho que o Léo Jardim estava um pouquinho mal posicionado. Acho que ele deveria estar um pouquinho para a direita ali e um pouco mais para trás também. Estava um pouco adiantado para a esquerda. Enfim, tomou um gol ali que não foi nem no ângulo. Foi um chute bonito, mas não foi um chute no ângulo. Enfim, não conseguiu pegar e o Vasco acabou sendo eliminado nesse detalhe. Mata-mata tem isso, né? Infelizmente, tem que estar atento sempre. Um gol que você tome ali, uma bobeira, esquece. Principalmente em times como o Atlético, com jogadores para definir. Menos, né? Quem erra menos é quem vai passar. Exato. Bom, o Vasco chegou onde ninguém imaginava, né? Na competição. Ninguém imaginava o Vasco na semifinal. Então, acho que satisfeito tem que estar, né? É triste, né, com a derrota, mas satisfeito com o desempenho, pelo menos, porque foi além de onde se imaginava. Eu acho que foi muito além, até inclusive que os próprios torcedores do Vasco achavam. Assim, é óbvio que o mata-mata é diferente de um Brasileirão, né? Todo time grande entra no mata-mata para ser campeão. A verdade é essa. Ou pelo menos com a expectativa dele. Ainda que você saiba que o teu adversário é mais forte, pelo fato do mata-mata igualar um pouco mais a dinâmica, né, das equipes, todo mundo entra com essa sensação. Pô, dá. E dava. Dava para o Vasco ter passado. Eu, inclusive, achei que a final seria Vasco e Flamengo, né? Até estava torcendo para que isso acontecesse, que seria importante aqui para o Rio. Mas o Vasco acabou não conseguindo passar. E agora é isso. Ver o que o Atlético vai conseguir. O Atlético vai precisar melhorar, tá? Se o Atlético precisar, a gente vai falar do Flamengo daqui a pouquinho. Mas se o Atlético quiser conquistar esse título aí, vai precisar ter um desempenho melhor do que teve nesse somatório de confronto aí contra o Vasco. O Atlético tá deixando muito a desejar a temporada. Tá um pouquinho baixo, tá, Rafa, a tua voz? Melhorou? Melhorou.
o Atlético deixa a desejar a temporada inteira, né? Que vem aquém do potencial que tem. Já tem uma base de vários anos aí e simplesmente não consegue desempenhar, né? O futebol que a gente espera. A gente espera muito a individualidade, né? Que é o que basicamente decide pro Galo de vez em quando, que é o Hulk, é o Paulinho, é o Scarpa. Então, o Atlético, individualmente falando, tem excelentes jogadores. Se acertar esse coletivo, O é bem conjunto não vem preocupante não só para o funcionando, né? Flamengo, mas para o próprio Botafogo numa eventual final. Sim, sim. O conjunto ele deixa a desejar, né? A gente espera muito individual, mas o coletivo não funciona. É basicamente o que acontece com o Flamengo também, né? O coletivo não se acertou muitas das vezes, né? O jogo é decidido pela qualidade que eles têm. Tem diversos jogadores aí que decidem jogos, né? Mas o coletivo faz falta. Já entrando no Flamengo, né? Assim, não tenho muito mais do que acrescentar do Atlético e Vasco. Eu acho que o atleticano ótimo, foi para a final, eliminou o Vasco, vai disputar aí talvez o maior clássico interestadual, né, do Brasil, que é Atlético e Flamengo. Então, assim, para o atleticano também é uma oportunidade de exorcizar determinados fantasmas, ainda que o Atlético tenha tido bons resultados, né, no passado recente, em 2014. O Atlético eliminou o Flamengo daquela forma incrível, né, virando para um 4-1, mas também teve resultados adversos nesse caminho aí. Então, eu acho que para o atleticano é importante chegar a uma final de Copa do Brasil, sobretudo sendo contra o Flamengo. Acho que melhor do que só se fosse contra o Cruzeiro. Então, assim, o atleticano vai sair feliz, logicamente, né? Tem a Libertadores aí, dá um ânimo também para poder jogar contra o River na terça. Então, para o Atlético foi bem importante. E para o Vascaíno é acabar o ano de uma forma tranquila, né? Sem brigar muito pelo rebaixamento. O pessoal está desconsiderando um pouco o Vasco nessa briga pelo rebaixamento, mas se você for olhar a tabela, tá bem apertado. Prova disso é que o Fluminense tem um jogo por fazer, né? Amanhã. Amanhã é o jogo, né? Contra o Atlético. Tem um jogo por fazer amanhã contra o Atlético. Se o Fluminense ganhar, o Fluminense vai para 11º. Então, e vai ficar próximo do Vasco ali. Então, o Vasco não está totalmente livre dessa zona da confusão, né? Como o Vanderlei chama. Então, o Vasco precisa ganhar esse próximo jogo dele contra o Cuiabá em casa, justamente para poder terminar o ano com tranquilidade, enfim, ficar na zona ali de Sul-Americana e ano que vem montar um time melhor para poder competir ainda mais. Falar um pouquinho agora do Clássico do Povo, né? Foi o jogo que eu consegui acompanhar. Jogo horrível! Assim, muito por conta da estratégia do Felipe Luiz, né? Eu discordo um pouco, Rafa. Cara, assim, ele fez a substituição que ninguém entendeu, mas ela se provou efetiva. Funcionou. Mas ela foi um antijogo, na minha opinião. Porque você perde um atacante expulso, você tira outro e põe um zagueiro, aos 27 do primeiro tempo, o Flamengo abdicou de jogar. Não tinha jogo pro Flamengo. Porque o Flamengo recuperava a bola, corria até o final do campo lá e não tinha para quem jogar. Se cruzasse a bola, não tinha atacante, não tinha tabela, não tinha triangulação, não tinha nada. Então, quando o Felipe Luiz tira o Gabigol e põe o Fabrício Bruno, ele claramente quer povoar ali a frente da área, o meio de campo e seja o que Deus quiser. Tem duas situações nisso aí, tá? Vamos lá. Quando o Felipe fez a substituição que fez, eu ali na hora também não concordei, também não gostei, tá? Mas aí existem dois pontos nisso aí. Primeiro deles, ele tirou o Gabigol, tá? Tirou o Gabriel. Todo mundo estava esperando que ele tirasse outro jogador e mantivesse o Gabriel lá na frente, uma referência para poder reter a bola, certo? Sim, sim. O Gabriel, nos últimos jogos, não consegue reter a bola. Contra o Fluminense, por exemplo, o Thiago Santos ganhou absolutamente todas as jogadas em cima do Gabriel. Todas. E o Thiago Santos não é um exímio zagueiro. Ele tem seus momentos bons, né, seus períodos, mas ele não é um jogador adorado pela torcida do Fluminense. Ele começou a melhorar, a torcida começou a gostar, mas ele não é um jogador extra classe. Não é do nível de um Thiago Silva. Então, a gente está falando de um jogador comum. E esse jogador comum anulou o Gabriel. Então, o quanto vale deixar o Gabriel sem o Gabriel estar no seu melhor momento de conseguir reter essa bola? A bola poderia continuar batendo e voltando. O Gabriel está sem força física, está sem explosão. Talvez ele tenha posto o Arrascaeta por questões da técnica. Conseguir rodar mais o jogo, usar a velocidade do Wesley por um lado, talvez já pensando numa substituição futura do Ayrton Lucas para fazer esses dois passos, né, de laterais aí com profundidade, talvez. E uma outra situação, a segunda,
além dessa questão do Gabriel, é você utilizar a ineficiência do Corinthians quando o adversário está com a bunda lá atrás. O Corinthians não produziu absolutamente nada. Assim, você viu o jogo, você vai poder falar melhor, tá? Também. Mas eu só lembro do chute do Yuri Alberto. E uma jogada do Giovani no segundo tempo, que ele saiu driblando todo mundo e chutou no meio do gol. Eu não lembro de absolutamente nada do Corinthians. Qualidade, normalmente, aliás, a quantidade não se traduz em qualidade. Fala que o Corinthians não criou, eu acho um pouco de exagero. O problema é que eles não foram efetivos. Teve, sei lá, 15 finalização, 7 no gol, mas a efetividade passou longe. Mas tu lembra de algum lance que tenha assustado o goleiro do Flamengo? Não assustou. Por isso que eu tô falando, não foi eficiente. Eu acho que foi o Yuri Alberto que chutou meio cruzado ali. Isso, foi um chute de esquerda, um bom chute, o Rossi defendeu. Só. É isso. Basicamente só. Você jogou 2/3 do jogo com um jogador a mais. Não tem como você jogar 2/3 do jogo com um jogador a mais e tu só chutar uma bola decente no gol, pô. Faltou coragem. Na minha visão, faltou coragem. Faltou coragem, faltou diversificação de jogo, faltou... Mas sobretudo coragem. Porque... E faltou individual também. O Garro fez uma das piores partidas dele com a camisa do Corinthians. Sim, errou tudo. Não foi bem. Passe simples, passe longo, tudo, errou tudo. E, teoricamente, o outro jogador com mais qualidade, né? Que poderia agregar valor nesse sentido é o Coronado, que também entrou muito mal. Sim. Então, assim, os dois principais jogadores do Corinthians, muito mal tecnicamente. Isso certamente colaborou para o desempenho, ao meu ver, assim, decepcionante do Corinthians. Eu não sei se chega a ser decepcionante, não, tá? Porque foi basicamente a mesmo tipo de jogo contra o Atlético, né? É que, dada a qualidade do adversário, o jogo não funcionou. Né? Do outro lado, tem um adversário que estudou você, que está entrando para não perder o jogo também. Então, assim, o Flamengo ele é melhor, a gente sabia disso. Se o Corinthians tinha alguma chance, era com o ambiente. Que, aliás, a torcida teve uma hora que ficou quieta. A gente escutava a torcida do Flamengo cantar. Né? Então, faltou, sobretudo, coragem. Porque se a partir dos 27 do primeiro tempo, teu adversário se recua, perdeu um atacante expulso, tirou o outro, para pôr um zagueiro, cara, tá perdendo de 1, perdendo de 10, tá no mesmo, vai para cima. Pelo menos tenta fazer algo, né? Acho que um termômetro, inclusive, dessa falta de criatividade do Corinthians, acho que foi traduzido na arquibancada. A torcida do Corinthians é uma torcida muito impetuosa, né? Que eu até falo para você que eu acho todas as torcidas do Brasil muito parecidas, muito, muito iguais, pouquíssimas nuances entre elas, mas eu realmente acho a torcida do Corinthians diferenciada entre todas elas. Ontem isso não aconteceu. Aconteceu no começo do jogo, mas o Corinthians, ao meu ver, tá? Tava tão mal no jogo que até para você inflamar a torcida tava difícil. Porque era muito passe lateral. O Corinthians não ofereceu risco para o Flamengo. Por isso que eu não consigo nem dizer que a alteração do Filipe Luís foi errada. Porque funcionou. Não é que o Corinthians ficou martelando, chutou bola para fora, passou aqui, passou ali, cruzou a área e ninguém fez o gol. E aí eu poderia falar, pô, o Filipe Luís fez a substituição errada, o Flamengo tomou um sufoco, mas ele deu sorte, o Flamengo passou. Não foi o caso. O Corinthians não jogou. O Flamengo não precisava jogar. E a gente vai entrar do lado do Flamengo daqui a pouco. O Flamengo não precisava jogar. O Flamengo precisava não levar um gol. Não levar um gol era o suficiente para o Flamengo. E o Flamengo conseguiu. Jogou com o regulamento debaixo do braço. Deu uma de Simeone. Né? Fez um antijogo. Para mim, o que o Flamengo fez chama-se antijogo, né? Porque ele abdicou de jogar bola. Por mais que não tenha sofrido, tudo bem que teve jogador expulso, mas também não agrediu. Né? Quando tinha a bola retida, muito na figura do Gerson, fez um partidaço, não tinha para quem tocar. Se olhava para a área, não tinha ninguém, não tinha aproximação. O Arrascaeta basicamente morreu em campo, né? Porque matou a função dele, né? Ele jogando de costa pro gol não é a zona de conforto dele. E dado tudo isso, com a falta de eficiência do Corinthians, resultou no que a gente viu, né? A partida horrorosa. Porque assim, o antijogo a gente acaba levando às vezes para um lado mais pejorativo, né? Tipo assim, não quis jogar.
Mas o Flamengo não quis jogar, não só por questões do regulamento, né? Estava se classificando, mas condicionado, logicamente, pela expulsão. O Flamengo teria uma postura totalmente diferente se não houvesse a expulsão, né? Inclusive, muito boba do Bruno Henrique. Tem que ter, todo profissional tem que ter cuidado nessa bola. Toda hora alguém é expulso dessa forma, então já todo mundo já sabe que é um lance que causa expulsão. Então, assim, tem que ter cuidado, não pode prejudicar o time da forma que ele prejudicou. Enfim, o Flamengo acabou passando, então ninguém vai lembrar disso, né? Mas, assim, tem que ter mais cuidado com esse tipo de lance. Chega a ser infantil, né? A E expulsão. infantil, bobo, bobo. Bobo, né? Principalmente no começo do jogo, né? Assim, 20 e poucos minutos, muito tempo. O Flamengo deu sorte, volta a frisar, que o Corinthians não estava numa noite inspirada, o Corinthians não estava conseguindo criar nada, não conseguiu abafo, o Corinthians não conseguiu fazer nada. Então o Flamengo, aí, já passando para o lado rubro-negro, defensivamente, a partida do Flamengo foi excepcional. Excepcional. Eu assistindo o jogo enquanto torcedor, no caso do Corinthians, né? Porque eu estava torcendo para o Flamengo perder, logicamente, eu estava angustiado com o fato do Corinthians não conseguir fazer nada. E talvez um rubro-negro assistindo o jogo ali, ele tenha assistido o jogo até relativamente tranquilo. 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 E o quanto você acha que a ineficiência do ataque se dá pela qualidade da defesa? O quanto foi o Então, Flamengo as que duas coisas não anulou? estão separadas. Não estão separadas. Você está corretíssimo. As duas coisas não andam separadas, né? Elas andam paralelo ali. Mas eu acho que ontem a maior porcentagem dessa falta de criatividade do Corinthians se deu pelo fato do Corinthians estar muito mal tecnicamente. Acabei de citar aqui. A ausência de criatividade do Corinthians passa pelo fato do jogador mais criativo, portanto mais técnico do time, ter errado tudo. Eu acho que isso por si só já explica o fato do Corinthians não ter criado nada. Porque o jogador criativo do time estava mal. Rafael, estava mal porque o Flamengo estava desarmando toda hora? Não, ele estava mal porque estava errando passes simples. Um passe de 5 metros para a lateral, ele estava errando. O Corinthians errou diversos passes para a lateral, pô. Diversos. Não foram um, não foram dois, não foram três. Foram vários. Então, assim, o Flamengo realmente marcou muito bem, povoou a área, não tomou chuveirinho, o Flamengo não tomou nada. O Flamengo fez uma partida segura, tranquila. Então, assim, eu acho que o Flamengo sai dessa final. A gente falou aqui sobre fortalecido, né? A gente até comentou no episódio anterior que o Corinthians saía fortalecido. Olha como é que o futebol é dinâmico. O Corinthians saiu fortalecido para essa semifinal e que o Flamengo saiu fragilizado pela derrota no Clássico. E a gente viu em campo algo totalmente diferente disso. E agora o panorama já se inverte. O Flamengo sai grande dessa semifinal. E, enfim, eu espero que, inclusive, o nível técnico da final seja melhor do que foi o da semifinal. Eu me decepcionei bastante, não só com o nível técnico do jogo do Vasco e Atlético, mas também do Corinthians e do Flamengo. O Flamengo, enfim, condicionado pela expulsão, acabou não conseguindo apresentar aquilo que a gente espera do Flamengo, né? Mas lá do Corinthians, mais do Atlético, até do Vasco, eu acho que o Vasco atingiu ali um nível bacana para o que tem, né? Para o que consegue sugar ali do elenco, mas o Atlético também ficou devendo. Então espero uma final bem melhor do que foram as semifinais. Espero também, né? Vão ser 2 domingos, né? Acredito. O ano passado não vai ter jogo de brasileiro, são jogos que vai parar o Brasil certamente, né? Então a gente sempre fica na expectativa de ter bons jogos. Tá aí um acerto, inclusive, né? Colocar a final da Copa do Brasil no final de semana eu acho bacana, eu acho uma ideia maneira. Eu também acho. É atrativo, né? Você valoriza o campeonato, valoriza o produto. Eu, por exemplo, né? Pô, tô há 200 anos esperando o Botafogo chegar na final de Libertadores. Aí o Botafogo pode acabar chegando e, enfim, eu posso acabar não conseguindo ir, porque é em outro país. Então, isso às vezes afasta, né? Ainda que seja sábado, seja final de semana, isso afasta um pouco. Então, acho que eles encontraram ali na Copa do Brasil uma forma de colocar no final de semana, de repente, dar para o torcedor ali um final de semana de passeio, né, de viagem, para ele curtir, aproveitar. Não só o jogo, que é basicamente o que a gente faz, né? Enquanto torcedor vai ver o jogo e volta. Então, acho que foi um acerto aí da CBF. Vai em contrapartida da Conmebol, né? Eu acho que essa final única não é acertada, não concordo muito com ela, justamente por esse ponto aí, né? Eu acredito que você tem ido em todos os jogos da Libertadores do Botafogo. E Todos. no momento, se consumar essa final, pelo fator financeiro tu não pode ir.
Vou ficar de fora da principal, né? sabe? Da cereja do bolo. Sim, sim. Você confeitou o bolo ali, na hora da cereja você não pode comer a parada. Eu particularmente não fico nem tão frustrado, porque assim, o Botafogo já não ganha tanto tempo, irmão. Que, porra, se o jogo for no Japão ou em Marte, o Botafogo ganhar, eu já tô feliz pra caralho estando lá ou não, entendeu? Não, Então, feliz sim, mas tipo, sim, vai ficar. você se sente parte, né? Porque Sim, você sim. Mas, por acompanhou toda exemplo, a trajetória. seria pior se fosse no Maracanã e eu não conseguisse ingresso, por exemplo. Isso ia machucar pra caramba. Mas Entendeu? aí acho que não aconteceria, né? Oi? Porque. Não, acho que não aconteceria. Se fosse no Maracanã, talvez pelo público, né? Pela procura, mas Isso, a demanda, pô. pela Que foi o que demanda. aconteceu com o Fluminense e Boca. Tipo assim, é muito mais torcedor pra quantidade de ingresso. Então, às vezes tu fica sem. Ah, mas eu acho frustrante. Eu ficaria frustrado, né? Eu não sou tão assíduo ao estádio quanto você é, mas se eu tivesse ido em todos os jogos pra na final não poder ir, porra, isso ia machucar demais, velho. Soma-se isso ao fato de eu ter tido filho recentemente, né? E eu também, enfim, não tinha expectativa do Botafogo chegar numa final de Libertadores. Então, a partir de hoje, né? O Botafogo melhorando aí cada vez mais, isso se torna uma possibilidade mais pautável, né? Então, não era isso antes. Então, o torcedor do Botafogo se programar para uma final de Libertadores também é uma coisa que você se programar até tempos atrás para viajar no foguete do Elon Musk, entendeu? Então, enfim, essa situação é muito difícil de acontecer. Hoje não. Hoje já se torna mais plausível, né? A palavra é essa, plausível, né? Impalpável. Mais plausível. Mas mesmo assim é de foder, mano. Você não poder. Porque assim, você vai pra final, você nem sabe se vai ganhar ou não, mas eu acho que seria importante o cara que tava todo o jogo ali na trajetória, ele tá ali, né, pra presenciar aquele jogo. Quem sabe algum abençoado aí, vai que esse vídeo história de alguma forma, absolutamente do nada, chega até o Botafogo paga minha passagem, paga meu ingresso. Porra, que maravilha. Estadia, né, vai viajar. Nem precisa, não precisa dar alimentação, nada. Nada. Eu fico lá na porta do McDonald's pedindo os trocados e a moto tá tranquilaço. Vai levar a nega Dando meu véia, não? ingresso, filho. Tá ótimo. Leva a nega véia pra dar um passeio. Pô, ela já falou isso, já falou. Eu falei para ela, falei, esse meu notebook aqui, se eu vender meu notebook, a nossa TV dá para ir, hein? Não, mas aí quem vai Ela te não bater gostou sou tanto da eu, você brincadeira. sabe disso, né? Como é que é? Aí se você vender notebook, quem te bate sou eu. Mas aí tudo dá um jeito, né? Primeiro uma coisa, depois outra. Não, prioridades, pô. Você tá Não, editando, pera aí. eu Entre posso o entrar no meu Botafogo. celular aqui, pô? Não, entre o Botafogo campeão e o nosso canal, obviamente a prioridade é o nosso canal, pô. Tá bom, então vamos mentir aqui para todos. Pessoal, claro que eu não vou fazer essa loucura. Pô, o Não, programa tá muito na imagina. frente do Botafogo. Imagina. Se tivesse a oportunidade. E projetando a final, tu acha que tem favoritismo de algum dos lados? Tem, eu acho que tem. O Flamengo, ele claramente é melhor, mas dado a final, não acho que é algo discrepante, né? Diria de uns 60-40. Eu não consigo mais colocar esse favoritismo. Acho que é a primeira final que o Flamengo vai que eu não coloco favoritismo do Flamengo. Eu vou te explicar por quê. O Flamengo é melhor? Concordo. Também acho melhor. Acho mais confiável. A palavra é essa. Eu confio muito mais no time do Flamengo. Vamos supor que isso aqui fosse uma grande bet. E eu acho que o Flamengo é muito mais confiável para você ter um retorno do que o Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro, com a qualidade hoje que o time tem, o time titular, tá? Eu acho que eu consigo ver um potencial no Atlético até maior do que eu vejo no Flamengo. Distração, né? Por exemplo, o Flamengo hoje não tem atacante. O atacante do Flamengo hoje é o Gabriel, que vive a fase que eu citei anteriormente, ou um Carlinhos. O Atlético no ataque tem Hulk e Paulinho, gente. Tem Hulk e Paulinho. Assim, não é de Tem se um Vargas no descartar. banco, Não é de tem se um Scarpa por descartar. trás, o Flamengo tem o Arrascaeta, mas o Arrascaeta vai tocar a bola para quem? Para o Gabigol, que não está numa boa fase, ou com o Carlinhos. Então, assim, tem uma diferença aí de setor ofensivo, que se o Galo encaixar, eu acho que o Atlético pode ter, sim, boas chances aí. Então, eu não coloco o favoritismo para o Atlético, não, tá? Eu acho que pela primeira vez teremos uma final 50-50. Não sei se é 50-50. Acho que no grosso da parada o Flamengo ainda se sobressai. Não no setor ofensivo, mas se você levar o time por time, né? Enfim, o histórico também, né? O Flamengo está mais habituado. Eu acho que esse tipo de coisa conta para a final, né?
tempo, tem disputa e tal. Ó, o mudo. Tá me ouvindo? Sim. Então, temos uma notícia excelente para dar, e aí já fugindo um pouco desse assunto, o nosso Neymar voltou. Tava na hora. Meu Deus do céu. O pessoal falou que precisava esperar ele jogar para poder convocar de novo, né? Sim, jogou. Jogou, entrou em campo, jogou. Jogou. Já pode convocar. Eu acho que do jeito que ele tá, ele só com a perna esquerda é melhor que todos esses caras que estão sendo convocados. Eu tenho uma expectativa que vai, tipo assim, se desenvolver rápido. Talento tem de sobra, né? Mas, enfim, tava ansioso por essa volta, porque eu acho que, finalmente, enquanto brasileiro, a gente teve a percepção de que se com o Neymar é difícil, sem é muito pior. Então, eu acho que ainda tinha uma resistência, né, nesse sentido, mas eu acho que essa resistência acabou com a performance do Brasil nos últimos jogos. A gente falou disso nos outros episódios, né? Mas queria pincelar essa volta do nosso menino Ney aí, que a gente bota bastante fé. Espero que ele esteja inteiro aí para 2026. Principalmente, na verdade, para a próxima data, né? A próxima convocação tá chegando aí e ele precisa estar dentro dessa seleção. Não tem outra alternativa. Ele tem que estar. Dá 10 é a faixa, é ele mais 10. Já era assim antes, né, cara? Acho que tá muito pobre de ideias. Mas Acho que agora eu o acho compêndio da que genialidade tá faltando muito. o talento. A geração não é o que já foi um dia, né? Acho que isso não dá para negar. Não que tenhamos jogadores ruins, né? Mas falta o cara. Ainda falta o cara. Né? E esse cara, as pessoas quer brigar, quer queira, quer não, mas é o Neymar. É quem tá faltando na seleção. É o cara que decide. É o cara que vai decidir, seja com passe, seja com gol. E um outro jogador que eu acho que. Eu sou um crítico, tá? Não sou muito fã, mas pela bola que tá jogando, tem que ser titular. É o Gerson. Não importa se ele tá jogando no Campeonato Brasileiro. O Gerson ontem acabou com o jogo, pô. Grande fase. Ele domina o meio-campo de tal forma que você sabe que se você der a bola nele, a bola não sai, pô. A bola só sai do pé dele quando ele quer. Ele cava a falta, ele gira o jogo, ele controla o ritmo. É um jogador que a gente precisa ter hoje. Eu volto a frisar, eu não sou um fã do Gerson, tá? Eu acho ele, já falei isso também em outros episódios, ele retém excessivamente a bola, atrasa muita jogada, mas eu acho que são coisas muito simples de você resolver. É muito mais fácil você chegar num jogador com qualidade e falar, ó, solta um pouco mais rápido. Retém menos, atrasa menos, do que você chegar para um jogador e falar, ó, quero que você tenha a qualidade do Gerson. Entendeu? Sim, sim. A gente já falou isso no episódio da seleção, né? Ele saiu muito fortalecido também dos jogos que ele fez com o Brasil. Ele pede passagem, né? Espero que seja titular também. E tomara, né? Tomara que melhoremos aí. Achei importante fazer essa citação, porque a gente fica às vezes com preconceito, fulano de tal joga no Brasil, fulano de tal, enfim, não atua numa grande liga. Irmão, o Campeonato Brasileiro é competitivo. Ele pode não ser competitivo num grau elevado, mas ele tem um nível de competição legal que faça com que você tenha a possibilidade de disputar e performar, né, com excelência em jogos importantes sul-americanos. Então a gente viu aí o Igor Jesus, né, marcando, o Luiz Henrique, o Gerson fazendo uma boa partida. Então, assim, não tem por que a gente não testar mais jogadores no Campeonato Brasileiro. Isso vale para outros times também, tá? Tá desempenhando bem, tá performando bem. Não importa se ele joga contra a Chapecoense, contra o Atlético Mineiro. Eu acho importante a gente exaltar mais os jogadores do nosso Brasileirão. E eu vou além, né? O Brasil perdeu da Colômbia um dia desses aí, onde o meio-campo era um do Fluminense, um do São Paulo, que nem relacionado era, e um do Palmeiras. Perdemos para um Paraguai que o atacante é do Cuiabá. Exatamente. Então por que o cara do Flamengo não pode jogar? Tudo bem que assim, o nível de exigência para o Paraguai ele é totalmente diferente. Talvez o Paraguai tá contratando, tá convocando o jogador lá do Cuiabá. O Cuiabá está em 18º. Talvez ele não tenha essa percepção. Porque talvez a percepção dele seja, pô,
O time está lá em 18º no Brasileirão, mas talvez se ele jogasse aqui o Campeonato Paraguai, ele brigasse para ser campeão. Uhum. Entendeu? Sim, mas eu não sei se você viu, há poucos dias atrás saiu uma lista tipo, ranquearam, né, quais os melhores campeonatos do mundo. E o Brasil ficou em sexto. O Campeonato Brasileiro ficou em sexto. Então, assim, eu até discordo um pouco. Eu não acho que o brasileiro é pior que o francês, por exemplo. Né? Mas tudo bem. O Paraguai a agência é menor, mas assim, eu quero dizer que temos jogadores aqui que atuam nas suas seleções e são competitivos. Tanto, por exemplo, a gente perdeu pro Paraguai, onde tinha jogadores do Real Madrid que não fez gol no goleiro reserva do Botafogo. E não ofereceram nem tanto risco, tá? Porque, Sabe? assim, foram Entendeu? poucas as chances. Perdemos no meio de campo vários jogos com jogadores da Premier League. Então, assim, até quando convocar os caras só porque eles jogam fora faz sentido? Enquanto torcedor, adorei essa frase, tá? O ataque do Real Madrid não conseguiu ganhar do reserva do Botafogo. Meu Deus, que frase. O tempo mudou. Ficou feliz, né? Eu nunca pensei que falaria isso Porra. É. Como que os caras do Real Madrid não fazem gol no reserva do Botafogo? E reserva esse, inclusive, que eu nem gosto, tá? Eu nem acho o Gatito mais um goleiro confiável, digamos assim. Você nunca gostou, né? Assim, sempre teve muitas críticas, eu lembro disso. Como é que é? Você sempre teve muitas críticas, né, ao Gatito. Então, não sempre, porque o Gatito, ele, como é que eu posso dizer? Ele, quando saiu do Figueirense, eu geralmente tenho ressalvas, assim, com goleiros que vêm de time pequeno, tá? E aí, time pequeno, não digo nem clube pequeno, porque eu nem considero o Figueirense tão pequeno assim, tá? Eu acho um time médio do Brasil. Time que fica na nossa lembrança aí. Mas quando você está disputando, por exemplo, um Brasileirão, times como o Figueirense, um Cuiabá, eles vão ser muito mais atacados. Quanto mais chute você der no gol, teoricamente, mais chance do goleiro aparecer. Então você vê muito goleiro de time menor ou de times que não tem tanta aspiração, a melhor frase é essa no campeonato, se destacarem. Então o Gatito fazia muita defesa, mas ele fazia muita defesa em circunstâncias que às vezes nem precisava. Por exemplo, uma bola mais no meio do gol, ao invés de encaixar aqui, era pum, palma para escanteio. E aí o que acontece? Escanteio, pressão. Então eu sempre gostei de um goleiro mais que segura a bola, Rogério Ceni. Não ficava enfeitando tanto. A bola vem, pum, dá um tapa para escanteio, pronto. A bola vem um pouco mais difícil, manchete para o lado. Não precisa ficar enfeitando tanto, ficar dando pressão para o teu adversário. O Gatito tinha esse problema. Ao longo do tempo, esse problema foi sendo corrigido. E aí começaram a aparecer outros problemas, que é o fato dele não sair do gol. Eu acho que isso tem a ver com as lesões. Ele começou a se lesionar muito. Talvez ele tenha medo desse embate físico, então ele evita ao máximo. Cruzamento na área, ele dificilmente se choca com o atacante para sair do gol. Ele sempre sai e só abafa. Ele não sai para dividir com o atacante, entendeu? Sim. Então ele virou um goleiro de totó, pô. Um goleiro que só se mexe lateralmente. E eu não gosto. Eu gosto do goleiro mais arrojado, que é o caso do John. O John tem outros defeitos, né? Mas o John é um pouco mais sagaz nesse sentido. É muito bom goleiro, por sinal. Muito bom Isso. goleiro. Só uma curiosidade, ele substituiu bem o PR? Então, qual versão do PR? A versão primeiro turno que agarrava pra caralho ou a versão do segundo turno que ficava procurando a bola aqui debaixo das pernas? O primeiro turno, né? Substituiu. Eu acho o John com potencial maior do que o PR. O PR é um goleiro que tem problemas físicos. Ele vai precisar resolver isso. Você agarrou no teu São Paulo, tu sabe disso. Ele é um goleiro mais enxutozinho, assim, mais gordinho. Então, eu acho que ele vai ter uma vida útil no futebol se ele não se cuidar, menor do que os outros goleiros. Então, ele tem essa dificuldade. Mas ele é um goleiro grande. E um goleiro grande, por vezes, defende bolas que goleiros menores não defendem. O John, ele é bem alto, só que ele é magrinho. Então, o John, ele me entrega uma saída de bola melhor, ele me entrega uma saída de gol melhor. Então, assim, o John tem valências que o Lucas Perry não tem. Eu, particularmente, gosto mais de goleiros como o John, mas porque se assemelha mais ao que eu gosto de goleiro, principalmente no futebol de hoje. O goleiro participa muito do jogo sem ser chute ou gol.
Então, eu particularmente gosto bastante do John. Ficaria bem triste se ele saísse, inclusive. Não sei mais o que falar, na verdade. Eu tenho uma coisa só para a gente finalizar, que é uma coisa importante sobre quarta-feira. Sim. Tem muita gente com a expectativa 880. Que é a mãozinha aqui do 880. Ou goleada ou vai perder pra caramba. Exatamente. Não existe isso, gente. O jogo é jogado. Podemos golear? Podemos. Somos melhores do que o Peñarol? Consideravelmente. Vamos golear? Não sei. Porque o jogo é jogado. Não tem como você dizer que o Botafogo vai golear nem que o Botafogo vai perder, gente. Às vezes acontece uma expulsão no começo do jogo, igual aconteceu do Flamengo, muda o jogo. Um gol, muda o jogo. Tudo muda o jogo. O Botafogo é melhor. A minha expectativa é que o Botafogo passe? Sim. Eu acho, inclusive, que seria interessante o melhor dos mundos que o Botafogo vença por mais de 2 gols. Tem que ir com mesmo o Botafogo sendo melhor. Exato. Exato. Então, assim, minha expectativa, volto a frisar, que o Botafogo passe, mas não entre no jogo achando que o Botafogo vai golear, ou seja, tá 2-0, pô, um absurdo, tem que ir para cima, fazer mais. Não, a gente não tá jogando contra um time da Bolívia, que geralmente contra o time boliviano que a gente fica assim, pô, aqui a gente tem que meter 5. Pela altitude, não é isso, gente. Dá para ganhar tranquilo, mas dificilmente iremos golear. E também não adianta entrar com um pensamento pessimista. Contra o Criciúma a gente empatou. Imagina contra o Peñarol. A mentalidade é outra, né? Outro campeonato. Outro jogo, outro confronto, outra atitude do jogador. Tudo diferente, gente. Esquece aquele jogo, acabou. Próximo jogo. Porque se for assim, o Palmeiras não vai ser campeão, porque ele perdeu em casa por vitória. Cada jogo é um jogo, cada momento é um momento. Então, assim, vamos com a cabeça tranquila, energias positivas. Papai do céu abençoar, a gente vai fazer um bom resultado. E se Deus quiser, estaremos na Argentina. Enfim, meu filho sem pai. Eu acho que minha mulher vai tirar a minha tutela. Amor, um beijo, te amo. Tem que agradar, né? Tem que agradar. Meu Deus do céu, falando em amor e te amo, esquecemos de pedir o like. Puta que pariu, verdade. Carol, verdade. pelo amor de Deus. Carol, meu amor, te amo. Desculpa. E desculpa. Desculpa. Mais uma vez, desculpa do Elídio. Mas assim, já que você tocou, pô, se inscreve, certo? Toque na notificação, deixa o like, reage aí pra gente, até pra gente ter um feedback pra como seguir melhorando, né? E parabenizar meus amigos rubro-negros pela classificação. Volto a frisar, né? A gente tenta aqui ser o mais imparcial possível, mas eu acho bacana, tanto eu quanto o Rafa, falarmos dos nossos times, até para poder vocês perceberem que os nossos comentários, eles não refletem a nossa torcida. Eu, quando estou vendo um jogo, ali, estou analisando, mas eu estou torcendo contra, faz parte. E eu acho que, inclusive, analistas de fato, comentaristas, inclusive TV aberta, eles fazem a mesma coisa. Eles estão ali torcendo, porque eles são torcedores. O cara que vive do futebol e não torce, para mim é um mentiroso. Todo mundo tem um time, todo mundo vem de algum lugar. Pode não falar, mas que tem. E com o tempo, você pode, de fato, perder o teu... Como é que eu posso dizer? Aquela paixão de torcedor. De, ser fanático, maluco. E isso eu acredito, realmente, que com o tempo você perca. É o que o próprio Rica fala. Eu vejo o jogo hoje do Corinthians e eu torço por conta dos meus amigos. Um exemplo. Acredito que isso possa acontecer. Mas eu acho que numa circunstância normal, onde tem amigos dos dois lados, ele vai torcer contra o Corinthians. Que é da natureza dele torcer contra o Corinthians, já que ele é São Paulino, no caso, né? Sim. Então, assim, é da nossa natureza torcer contra os nossos rivais. Então, enfim, não caiam nessa de, fulano de tal torce para determinado time, então ele vai falar bem do time dele ou vai falar mal do meu. Assistam, vejam o conteúdo e façam análise por vocês mesmos. Certo. Com esse recado aí, a gente se despede. Um abraço a todos aí, boa noite. Podem secar quarta-feira, que a gente vai golear o Peñarol. Esqueça tudo que eu falei, pessoal. Por favor, não goleado no Peñarol. Não seque, não. Vamos com fé, que eu quero o brasileiro lá, pô. Se possível, os dois, tá? Botafogo e Galo, se Deus quiser. Por favor. Até pra gente não ser roubado pelo River Plate, que eu já tô aqui, me cagando de medo já. Vai ser lá, né? Vai ser no estado do cara. Então, a chance é real. Um abraço a todos aí, Rafa. Mais uma vez, obrigado pelo episódio, tá? Tamo junto. Fique com Deus aí, pessoal. Abraço. Ó.